Cremos na ordenança da Santa Ceia do Senhor somente para os batizados por imersão em águas a corpo inteiro, que estejam em comunhão com a sua igreja local e vivam de acordo com a doutrina dos apóstolos. Ela é memorial, profética e simbólica, representando a presente comunhão com Cristo e com os irmãos. A participação no ato da ceia está condicionada a duas disciplinas. Uma a priori, aplicada pela igreja local através do pastor local, e a outra resultante do exame pessoal após o início da cerimónia. Cremos na ordenança da Santa Ceia do Senhor, conforme 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cremos que a participação no ato da ceia é só para os cristãos batizados nas águas por imersão a corpo inteiro, que estejam em comunhão com a sua igreja local e vivam de acordo com a doutrina dos apóstolos de Jesus, conforme Hebreus 10:25 diz: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Existem muitos crentes que, ao serem disciplinados em seus próprios ministérios e congregações locais, não aceitam a sua disciplina. E quando chega o dia da ceia, hipocritamente deixam a sua congregação e vão visitar outros ministérios, que liberam a ceia a todos os que a quiserem tomar. E lá, longe da vista dos seus pastores e líderes, tomam então a ceia em clara rebelião contra os seus pastores e ministérios e contra a própria palavra de Deus. Por isso, a ceia deve ser dada apenas para os membros da igreja local. Pois diz em Hebreus 13:17: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vemos que o pastor local vela pelas suas próprias ovelhas, ou seja, por todos aqueles que membram na sua congregação, e não pelas ovelhas de outros ministérios ou congregações. Em Mateus 7:6 diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Por isso, é inadmissível que existam igrejas que se chamem a si mesmas de igrejas cristãs, que deem ceia a pessoas oprimidas por Satanás, viciados e pecadores que a Bíblia metaforicamente chama de cães e porcos, por serem considerados imundos como estes animais. Também aqueles que, dizendo-se cristãos, estiverem no lamaçal do pecado, devem ser imediatamente disciplinados e não tomar parte das coisas santas, pois o crente que se desvia torna-se pior o seu último estado que o primeiro, e diz a palavra de Deus em 2 Pedro 2:22. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador da lama. Em 2 Tessalonicenses 2:15 diz: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Não devemos confundir aqui as tradições que são bíblicas com as tradições das raças, tribos e etnias humanas, pois estas, na sua grande maioria, anulam a palavra de Deus. Por seu lado, as tradições que devemos guardar são os hábitos, usos e costumes santos, baseados na infalível palavra de Deus, os quais devem ser transmitidos de geração em geração na Igreja Cristã. E o ato da ceia está também condicionado à observância desta regra. Em 2 João 1, do 9 ao 11, diz: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saúdeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Que adianta num ministério haver ceia livre para todos os que se dizem cristãos, se nem todos os que lá forem participar dessa ceia tiverem a mesma regra de fé e prática, isto é, doutrina. E a Bíblia nos diz em Amós 3:3: Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? E em Judas 1:7 diz: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que a ceia do Senhor é memorial, profética e simbólica, representando a presente comunhão com Cristo e com os irmãos. E por isso repudiamos a doutrina da transubstanciação, que afirma que Cristo está presente fisicamente nos elementos da ceia, e também a doutrina da consubstanciação, a qual declara que a presença física de Jesus Cristo está junto, ao lado ou sob os elementos da ceia, pois Cristo, após a sua ascensão, foi entronizado nos céus à destra do Pai, onde se encontra até ao dia do arrebatamento. E foi o apóstolo Paulo que falou acerca da ceia de Jesus em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ora, sabemos que Jesus estava fisicamente na terra, em seu corpo físico, contendo o seu próprio sangue, quando fez a oração pelos elementos da ceia. E logo, se o pão tivesse sido literalmente transformado no corpo de Jesus e o fruto da vida tivesse sido transformado literalmente em sangue após essa oração, então Jesus, em seu corpo físico, com o sangue no seu interior, teria desaparecido por completo e se teria transformado em pão e vinho. Mas, como isso não aconteceu, restam apenas duas opções. Ou ambos eram o corpo físico de Jesus e o seu sangue, ou os elementos da ceia, o pão e o vinho, foram apenas simbólicos, representando o corpo e o sangue de Jesus. E vemos aqui que seria impossível o pão ter-se transformado literalmente no corpo de Jesus e o vinho ter-se transformado em sangue, pois Cristo ainda estava presente em seu corpo humano contendo o seu sangue. E aí teríamos dois Jesuses, um com o corpo humano e outro que era o pão. Por isso, o pão é apenas o símbolo, ou aquilo que representa o corpo físico de Jesus. E o fruto da vida é o símbolo que representa o sangue de Jesus. Sabemos ainda que, quando nos reunimos para comemorar qualquer data, como a morte de um chefe de Estado, a pessoa em si não está fisicamente presente, mas apenas na nossa memória. De igual modo, a ceia do Senhor Jesus é um memorial da sua morte. A ceia tem uma tríplice dimensão temporal. Ela é passada, pois Jesus morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E com o seu sangue nos comprou. Ela é presente, pois Cristo não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo Consolador, que habita permanentemente em nossos corações. E a ceia também é futura, ou profética, pois todas as vezes que a tomarmos, anunciamos a morte do Senhor até que venha, ou seja, ansiosamente aguardamos a sua vinda para arrebatar a Igreja. E diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vemos aqui que a ceia é também comunhão vertical com Jesus, que é Deus, e comunhão horizontal com os irmãos. Queremos que a participação no ato da ceia do Senhor está condicionada a duas disciplinas, uma feita a priori, aplicada pela Igreja através do pastor local, e a outra resultante do exame pessoal após o início da cerimónia. Pois diz a palavra de Deus em Mateus 18, do 15 ao 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à Igreja, e se também não escutar a Igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E em 2 Tessalonicenses 3,6 diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E em 1 Coríntios 5, do 1 ao 13 diz: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Estais ensurdecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que,
dizendo se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Repare que havia na congregação de Corinto pessoas que estavam em pecado, as quais deviam ser julgadas, disciplinadas e impedidas de participar do ato da ceia internamente, ou seja, dentro da mesma igreja. E não competia à igreja de Corinto julgar os outros que estivessem fora, ou seja, os visitantes que fossem membros de outras congregações e igrejas. Por isso, a ceia deve ser realizada a nível local e não deve ser uma ceia livre, porque aqueles que são membros de outras congregações e ministérios, se pecarem, quem os vai julgar são os irmãos dos locais onde membram, e nunca competeria a outra igreja essa tarefa. Vemos aqui que existe um juízo ou disciplina que é feita para certos tipos de comportamentos pecaminosos, como falar mal de outrem, beber bebida alcoólica e pecados sexuais. Ora, Deus não é Deus de escândalo, nem de confusão, e por isso seria inadmissível alguém ser disciplinado dentro da nossa congregação por estes maus comportamentos atrás citados e outros idênticos. E vir alguém de fora com pecados iguais ou piores, e só porque é visitante e pertence a outro ministério querer tomar a ceia, pois se o permitíssemos isso causaria certamente um escândalo para a nossa congregação, pois logo alguém poderia dizer: eu estou na disciplina por causa das vaidades, uso pinturas, uso joias, visto minissaia e outras roupas indecentes e escandalosas, mas aquela jovem faz o mesmo que eu, e só porque é de outro ministério já pode tomar a ceia. E para cúmulo de tudo ainda tem gente pior do que eu, como aquele jovem que vive por aí bebendo e se prostituindo nas discotecas, que também vai tomar a ceia, só porque é de outro ministério. Não há direito, isso é injusto. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, do 8 ao 10. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E se estas pessoas não poderão participar da ceia das bodas do Cordeiro lá no céu, reservada para os crentes fiéis, muito menos poderão participar da ceia terrestre em suas próprias congregações, pois assim disse Jesus em Mateus 6, 10, parte B: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A primeira disciplina na igreja consiste, pois, em determinar antecipadamente quem pode e quem não pode participar do ato da ceia. E vimos que somente os membros da igreja local que estejam em comunhão podem participar. Essa disciplina deve ser aplicada na igreja por ordem do pastor local, conforme Mateus 16, 19, que diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A chave aqui é a autoridade para ligar, ou seja, colocar alguém em comunhão com a igreja, e a autoridade para desligar, ou seja, tirar alguém da comunhão, colocando-o na disciplina. Em Apocalipse 2, 2 e 20 diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Compete, pois, a cada pastor local provar se os membros são sinceros ou não, e não suportar a maldade nem tolerar a carnalidade do pecado, nem do mundanismo dentro da igreja, mas colocando na disciplina todo o desobediente, rebelde e divisor. Depois de separarmos aqueles que vão poder participar da ceia, dá-se a segunda disciplina, a qual será aplicada durante o ato da ceia, pelos próprios participantes, pois assim diz a palavra em 1 Coríntios 10, 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. E finalmente em 1 Coríntios 11, do 27 ao 32 diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.